dia, gente. Hoje nós iremos falar sobre a classificação dos seres vivos. Vixe, tia, e os seres vivos possuem classificação? Possuem sim, pessoal. Há ciências que estudam a classificação dos seres vivos, se chama taxonomia, tá certo? É uma ciência aonde há essa divisão. Por que a gente tem que dividir os seres vivos, né? Gente, porque a gente tem muita diversidade de animais, muita diversidade de plantas. Então, é muito importante para a gente ter essa divisão, tá bom? E a taxonomia, né, ou sistemática, é o ramo da biologia que estuda a classificação e a nomenclatura dos seres vivos, tá bom? Bom, a classificação dos seres vivos é estudada por uma ciência chamada de taxonomia. As classificações taxonômicas levam em conta características físicas dele e fisiológicas dos indivíduos para separá-los em diversos grupos. Tá bom? Que é para tudo, gente, ficar tudo organizadozinho, né? Então, a taxonomia, ela divide reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós vamos começar, gente, esses são chamados categorias, tá? Nós vamos começar vendo sobre alguns deles. Então, o que é que a gente pode dizer? Primeiro, o grandão é o reino, né? Aí depois vem o filho e eles vão um engolindo o outro. Só que nós vamos começar, gente, pelas espécies, que é o menor grupo, tá? Vamos lá, o que é a espécie? Uma espécie é conjunto de pessoas, animais ou vegetais que apresentam as mesmas características e a mesma família, espécie animal ou vegetal. Categoria de classificação taxonômica usada para descrever os seres que morfologicamente parecidos se produzem gerando descendentes férteis. Então, o que são as espécies, né? As espécies é um conjunto de pessoas, de animais, de vegetais que possuem a mesma característica, tá bom? E assim, a mesma família. Então, de novo, indivíduos que compartilham das mesmas características físicas e fisiológicas, anatômicas, comportamentais e genéticas, capazes de se reproduzirem entre si e gerarem descendentes férteis. Então, isso é espécie. E o que é uma população? A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. A população de gatos, né? A população de cachorros, todos eles têm a mesma espécie. Comunidade ou biocenose, conjunto de várias populações. E o ecossistema é a interação entre essas espécies, né? Entre esse meio biótico e o meio abiótico, não vivo, tá certo? Vamos lá. O gênero, depois das espécies, nós temos os gêneros, né? Antes, né, aliás. Ele é um conjunto de animais que são de espécies diferentes, mas possuem semelhanças. Os gêneros, ele engole as espécies, tá certo? E ele agrupa, vamos dizer, 2, 3 espécies. Elas são espécies diferentes, mas elas possuem algumas semelhanças, tá? Por exemplo, a espécie, olha aqui, preste atenção. A égua e o jumento. Gente, a égua e o jumento, eles são de espécies diferentes. Mas pode notar que eles apresentam sim algumas diferenças. E muitas vezes as pessoas fazem cruzamento deles dois. E assim eles formam um híbrido, né? O feminino, quando a égua e o jumento dão a origem a um serzinho feminino, viram um híbrido mula. E quando dão a um masculino, é o burro, tá certo? E por isso foram 2 espécies diferentes, mas do mesmo gênero, tá certo? Que se juntaram e são chamados de híbridos, tá? Então, ó, elas são do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. A espécie da égua é diferente da espécie do jumento, apesar delas apresentarem semelhanças, tá? Então, vamos lá. Depois a gente tem a ordem. A ordem, gente, ela já é constituída por um conjunto de famílias. E as famílias são constituídas por um conjunto de gênero. Então, no caso, depois do gênero, a gente tem a família, né? A família, ela agrupa,
gêneros. É um conjunto de gêneros, né, que tem semelhança, tá? No gênero são as espécies que têm semelhança entre si. Na família são gêneros que juntos têm uma semelhança. E a ordem já são famílias, 2, 3 famílias, que juntas possuem semelhança, tá bom? Então, assim, hoje nós veremos só essas pequenas partes. Na próxima aula, nós veremos mais exemplos de nomenclatura, veremos as regras, como é que essas nomenclaturas, como é que eles são classificados, tá certo? Veremos tudo isso na aula que vem, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de gênero, o conceito de espécie, o conceito de população. Beijos e até a próxima aula.